E aí, família TKS, mais um curso de homilética popular. Estamos aqui ao segundo ponto. Nós estamos falando sobre o fundamento da teologia para a pregação. Todo pregador ele tem que saber sobre esses fundamentos. Nós falamos de teologia sistemática, onde aborda algumas doutrinas da Bíblia. A gente está na introdução, lembrando que a gente vamos falar sobre as 4 técnicas da pregação. Por que muitos pregadores famosos não ensinam a alguns pregadores? Já pensou se eu soubesse disso, outros pregadores soubessem disso? No início, para iniciar, como saber pregar sem usar as técnicas fica muito difícil, né? Esses dias eu estava vendo sobre um rapaz pregando e ele dizendo assim na pregação que ele não ia usar as técnicas, né? E quando eu fui olhar a pregação dele, ele começou até bem na introdução e depois ele acaba se perdendo. Por quê? Mesmo ele sabendo as técnicas, ele dizendo que não vai usar, não tem como, né? A gente sabe que a gente pode ficar em um ponto a mais, mas a gente tem que manter o padrão, né? Como se uma história, né? Você já viu alguns filmes que você assistiu e no final você viu que o filme foi exagerado. Quanto nos decepcionou com o filme? No final não tem um final feliz, um final com a conexão com que aquele filme começou bem e terminou mal. Bem assim, é uma pregação, né? Tem um início, né? A introdução, o meio e o fim. Você tem que terminar bem a pregação. Então, você já viu alguns filmes que você já assistiu e você olha o final horrível. Então, o início às vezes começa depois com um sem pé, sem cabeça. Então, bem assim é a pregação. E nós estamos falando uns pontos que o pregador ele tem que saber. Um pregador tem que saber. A gente falou o primeiro ponto, a gente vai falar o segundo ponto, que o pregador ele deve saber. Ele tem que ter a convicção. Nós falamos a primeira convicção sobre Deus, a segunda está escrito aqui, ó, a convicção a respeito da Escritura. A Escritura, esse dia eu estava falando a Escritura, o que é a Bíblia? Você olha assim, quantas pessoas não pensam que lê a Bíblia como uma literatura, como se fosse outros livros, mas a Bíblia é muito diferente de qualquer outro livro. Automaticamente que você está lendo, você está aprendendo, você está curando, está libertando, você está entendendo qual é a sua identidade. É diferente de qualquer outra literatura que você for ler. Ela é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é Deus falando automaticamente para você. Há uma diferença que você tem que saber. Um pregador ele tem que saber essa convicção aqui, porque ele pode pensar, tem a palavra de Deus. Aí vamos ler, talvez alguma parte fala, Deus está falando alguma parte. Não, toda a Bíblia, o Novo e Velho Testamento é a palavra de Deus. Deus é o próprio Deus falando automaticamente a pessoa. Muitas pessoas não têm essa convicção de estar lendo e saber que está conversando com Deus. Quando você sabe das escrituras, você sabe, esse é um ponto importante, né? A histórico-gramatical, né? Tem a histórico-crítica que acredita que a palavra de Deus contém a palavra de Deus. E a histórica gramatical, a histórica gramatical fala que a palavra de Deus é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. Então isso é muito importante. Como eu vou levar você que é um pregador, que nós estamos na introdução, mas a gente vai falar das 4 técnicas para você ser um ótimo pregador, né? Você usar isso. Então tem algumas bases, as premissas. Quando você não sabe o seu texto, o que você estudou, o que está por detrás de tudo isso, para você levar uma pregação, fica muito difícil. Você tem que entender sobre Deus, você tem que entender sobre as escrituras, o que ela tem. Ela contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Sim, quando a gente escreve uma carta para o nosso filho e deixa na geladeira, então deixa na nossa casa. A mesma coisa de você ir trabalhar, você falar com seu filho para fazer alguma coisa em sua casa e você escrever na geladeira, o verbal de vocês falar com ele, é a mesma coisa de você escrever. Quando você escrever naquele lugar, ele tem que fazer aquilo que foi escrito pelo Pai, porque a mesma palavra escrita é a mesma que ele está presente, é a mesma. Então, todas elas, ela tem a mesma validade do Pai presente como o Pai ausente, só escrito, né? Colocar escrito ali. A mesma coisa você tem que entender da Escritura. A Escritura, né? A escritura sobre Deus o Deus escreveu as escrituras com muitos homens inspirados por Deus, mas é o próprio Deus falando através das escrituras. Bora ver um ponto principal aqui, ó. Eu vou colocar aqui para você ler, né? A escritura é a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus através
através da palavra dos homens, falada por meio da boca de humanos, escrito por meio de homens, né? É escrito por meio de homens, né? Por mais que alguns homens escreveram, mas as escrituras é toda inspirada por Deus. Cada escritor, ele tem o jeito de se expressar. Quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu ali no sentido de o que ele aprendia, o que ele estava vendo, mas ele colocou assim na sua ótica, o que ele entendia mais ou menos, o que ele nasceu, o que ele estava em Israel, que ele compreendia. Então ele viu algumas partes, né? Então, como ele viu algumas partes que ele entendeu da cultura de Israel, ele colocou na hora que ele estava escrevendo Apocalipse. Por isso que tem muita coisa de Israel. Então, a escritura, por mais que seja Deus falando, mas teve a parte do escritor que você vê que é o jeito que ele entendia sobre a cultura, como ele estudava, ele começou a escrever tudo aquilo que Deus ia falando, ele ia escrevendo o que ele tinha em visão, ele pegava alguns símbolos e colocava, né, sobre isso, sobre a pregação, a escritura na hora que ele escreveu. Bora ver o ponto 2 aqui. Deus continuou falando através daquilo que ele já disse. Você está vendo aqui, a palavra de Deus é a palavra viva, proveniente do Deus vivo para as pessoas vivas. Uma mensagem contemporânea para um mundo contemporâneo, né? A palavra de Deus, a escritura, o pregador ele tem que ter isso, ele tem que entender, né, que a palavra de Deus é eficaz, que ela mesmo que ela foi escrita ao longo da história, a palavra de Deus ela tanto se viu naquela época como nessa época agora. Ela é tão atual como um jornal que vai ser escrito hoje, né? Ou amanhã, né? A palavra de Deus ela falou lá na antiguidade, ela falou esse também agora na atualidade no mundo contemporâneo, né? O pregador ele tem que estar convicto sobre isso, né? Ele tem que entender que as escrituras, não tem como você pregar e você não entender as escrituras dos livros, a cultura, você tem que entender o que é as escrituras, por que temos que ler a Bíblia, por que temos que explicar para pessoas que não entendem as escrituras. E que nós estamos vendo aqui em Hebreus, né, está escrito aqui, né? Hoje se você ouvir a sua voz, não endureça o coração. Entretanto, introduza a citação com a palavra, assim como diz o Espírito Santo, né? A palavra de Deus, não endureceis quando quando você ouvir a palavra de Deus. E quando nós somos canal para distribuir o que Deus colocou em nossas vidas. Por isso que nós explicamos, o pregador ele tem isso, né? De explicar as escrituras, né? Tudo que está escrito, tudo a mensagem de Jesus, porque ele é o pão vivo. Então nós somos o canal que transmitimos, né? Lá em Mateus 10 também o Senhor fala, não preocupeis do que vocês vão falar, porque o Espírito Santo há de falar na boca de vocês. Então, quando você está cheio das Escrituras, você cita no seu dia a dia, na sua vida, cada momento que você fala um versículo bíblico, você está falando as Escrituras, você está falando, tanto que o Senhor fala para Josué, medita nas Escrituras dia e noite. Então, tudo o teu ser, quando você trabalha, ou você está no meio da rua, ou quando você está levando a pregação, você sabe tanto das Escrituras, sabe tanto que Deus está falando, você está falando das Escrituras, você está falando sobre Deus, né? As Escrituras, tanto que Deus te usa sobre isso, porque você cita muitos versículos bíblicos, você cita tudo que tem na Bíblia, de tudo que você aprende, o pregador ele tem que saber manejar bem a palavra do Senhor. Nós olhamos aqui não podia faltar Timóteo aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar e para a pregação e para a correção e para a instrução na justiça, né? A palavra de Deus ela é eficaz em todas as áreas, né? Ela chega a dividir corpo, alma e espírito, né? Ela sabe discernir todos os pensamentos. Quantas pregações você vai levar pela aí falando a palavra do Senhor e as pessoas vão falar assim, olha, está falando comigo. Aconteceu hoje comigo alguma coisa e essa palavra está sendo tocada em mim. Então o pregador ele tem que ter ele tem que ter esse carinho de querer
saber o que é as Escrituras, o que é a Palavra de Deus, o que é o Novo, o Velho Testamento, entender como foi formado, como os livros foram colocados, né? A história da Bíblia é muito importante que o pregador ele saiba, né? E uma das coisas mais importantes que hoje em dia, nessa atualidade, está tirando, que a Palavra de Deus contém a Palavra de Deus, que ela não é a Palavra de Deus, né? E isso tira muito, você tem que entender que é o próprio Deus falando através da Escritura, é a mesma coisa, né? Deus falando, nós devemos obedecer, nós devemos guiar toda a nossa vida pelas Escrituras, não seja guiado sem não ter a Escritura. Olha isso aqui, bora ver aqui, uma das coisas que eu vou colocar aqui, a Bíblia toda é a palavra de Deus, inspirada, autoritativa, infalível, suficiente e única regra de lei e prática. A palavra de Deus ela é completa, né? A Bíblia ela é completa em todas as áreas que você precisar e buscar qualquer conhecimento que você precisar está na Bíblia, né? Ela é tanto que é o início do mundo e o fim das coisas, do que vai acontecer no futuro é o Apocalipse. Você pega Gênesis, você pega Apocalipse. Então, o pregador ele tem que ter a certeza o que é as Escrituras. Ele tem que ter esse conhecimento de ter um plano anual de ler a Bíblia, né? Não tem como nós levar uma pregação e nunca leu a Bíblia toda, né? Nunca teve esse carinho de entender a palavra, que é Deus falando comigo. Como é que eu não vou trazer pregação e não vou querer ter esse carinho de ter a Bíblia? Então, ter um ano, ter na sua visão de estar sempre lendo a Bíblia, se você procurando, você tem que ter direto uma leitura. Você leu a Bíblia toda, mas você tem que todo dia ler ela. Todo dia você, um dia, 2 dias, porque ela é o alimento, ela é o pão vivo, é a palavra de Deus, é ela que move sua vida. Então, nesse curso, são a parte que nós falamos, aí nós falamos que o pregador tem que conhecer Deus, o pregador tem que conhecer sobre a Escritura, ele tem que entender sobre a Escritura, né? Nesse curso a gente está só colocando aqui a introdução e a gente vai falar das técnicas que um pregador tem que fazer. Que Deus abençoe sua vida, tamo junto. Fica na bênção.